Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Inside Sales. Eu, âncora Miguel Andrade, mais uma vez com um super convidado para trazer os bastidores do diferencial para a vida de empresários, vendedores e empreendedores. Esse bate-papo sempre é um jogo por trás do jogo das vendas. O que influencia empresários de sucesso, resultados de venda consistente e principalmente carreiras de destaque. E hoje, com um super convidado, especialista em fotos estratégicas empresariais, com mais de 6 anos de experiência, inovando esse mercado. É um prazer demais ter o meu irmão aqui, o Guilherme Black, nosso grande amigo, meu fotógrafo, posso dizer isso agora com propriedade, e é um cara que tem revolucionado o mercado, principalmente na ótica da fotografia empresarial. Hoje ele vai contar um pouco da trajetória dele como empreendedor, mas também como os empresários e empreendedores podem se posicionar de maneira estratégica para ter mais resultado, mais venda e principalmente se tornar autoridade dentro do seu mercado. Seja bem-vindo, Gui. É um prazer estar contigo, meu irmão. É um prazer estar aqui, cara. Tô muito feliz de estar aqui, de trazer um pouco de conhecimento para vocês, né, de contar um pouquinho mais da minha trajetória, isso, né, legal, na fotografia, contar um pouquinho sobre estratégia de posicionamento visual, porque isso é fundamental hoje, principalmente para o empresário, para o empreendedor que está iniciando, é o básico, né? Mas quem está lá em cima e não tiver isso ainda, realmente acaba se prejudicando muito. Verdade. Né? Pega papel e caneta, assim como eu, sempre aqui, porque o jogo por trás do jogo das vendas é o que a gente sempre tenta trazer quando tem um convidado especial. E quero começar, Gui, pedindo para contar um pouco da tua história, empreendendo com 15 anos de idade, então isso já é disruptivo, principalmente na nossa geração. Conta um pouquinho de como é que foi a tua jornada como empreendedor e também essa virada de chave para ter essa visão que havia um espaço dentro do ramo de fotografia para o ramo empresarial. Conta um pouquinho da tua trajetória, fica à vontade para trazer um pouco de quem é o Gui e como ele chegou até aqui. Tá bem, vamos lá. Então, na verdade, eu digo que eu iniciei empreendendo com 15 anos, mas na verdade eu comecei com 14. Coisa boa. Porque desde sempre eu me vi no meio do audiovisual, né? Na área do audiovisual. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha um canal no YouTube. Quando o YouTube tava bombando no auge, né? Eu tive um canal no YouTube. Não era o melhor youtuber, mas tive a experiência de começar ali o processo de edição, de direção, de roteirização, todo esse processo, né? E hoje aí estou caminhando para os meus 5 anos de fotografia empresarial. Que legal. Claro, o início nem sempre é aquelas mil maravilhas, né? Para mim foi difícil o processo de crescimento, de estar aqui onde eu estou hoje, porque a gente passa por várias situações, né? Quem inicia do zero, um negócio do zero, ainda mais sem ter um conhecimento ou um direcionamento, né? Inclusive, todas as vezes quando eu encontro algum outro fotógrafo que está iniciando, fotógrafa também, né? Sempre gosto de dar esse apoio, porque não só na fotografia, mas em várias outras profissões existe muita competitividade, né? O pessoal não se vê como colega de profissão, mas sim, eu tô aqui, eu vou te pegar, cara. É verdade. É mais ou menos isso. E quando eu iniciei na fotografia, vou te dizer que eu não tinha nem câmera. Eu sempre gosto de dizer isso porque essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. É como eu tô aprendendo a andar de bicicleta sem ter uma bicicleta, né? Eu iniciei na sorte, mas eu iniciei, que foi o ponto-chave. Deu o primeiro passo. Exatamente. Às vezes a gente não tem nada para começar, mas se tu tem aquela vontade de começar, aí que tá. É verdade. Né? Aí que começa a ter um resultado de negócio. Desde então, eu cresci bastante, eu tinha um desejo de reconhecimento. Né? Quando eu iniciei, eu queria ser reconhecido. Eu não sou natural de Porto Alegre, sou de Monte Negro, uma cidade um pouco mais afastada ali no interior, e eu desenvolvi um projeto, por volta dos meus 16 anos, um projeto voltado para visibilidade. Foi bem no auge da pandemia que aconteceu esse projeto. A pandemia onde estava todo mundo ali no celular, né, vidrado, e eu aproveitei essa oportunidade, desenvolvi um projeto que ele refletiu em toda a cidade. Hoje, se tu for na cidade de Monte Negro e perguntar pelo Gui Black, lá é Gui Black, não é Guilherme Black. Porque como eu iniciei
Eu ainda sou jovem, mas eu iniciei mais jovem ainda. E eu tinha um posicionamento muito infantil, muito amador na época. Hoje, já estou focado em outro posicionamento, outra estratégia, que é hoje isso que eu ofereço para empresários e empreendedores. Mas, no geral, assim, foi um processo delicado, demorado, né, com muita insistência. Mas hoje, graças a Deus, a gente está aí num posicionamento muito legal e cada dia mais evoluindo. A gente tem... Cada mês que a gente passa, a gente está tendo um resultado maior, tanto de visibilidade quanto de faturamento. Então, isso mostra que a gente está indo para um caminho muito bom, né? E é isso, cara. Eu estou muito feliz nesse momento, dessa trajetória. E é continuar. A gente não pode parar. É verdade. Tu falou uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente tem o sonho de empreender, é picado pelo bichinho do empreendedorismo em algum momento, só que dentro dessa trajetória não teve uma aula, uma escola, alguém que te desse o apoio para se tornar empresário, empreendedor, né? E o objetivo dessas conversas que a gente tem não é trazer a teoria que pode ser aplicado um dia ou não, que alguém leu num livro, mas aquilo que a gente vive no dia a dia. Eu achei muito legal quando eu te conheci, principalmente o teu posicionamento. Aquilo que tu achou um espaço dentro do mercado para te diferenciar. Porque se a gente falar fotografia, nós vamos ter vários subnichos de fotografia e dentro desses subnichos não existia ainda um espaço sendo preenchido para a parte de estratégias de empresas, né, estratégias empresariais. Dentro desse foco, tu conseguiu achar uma oportunidade dentro do teu mercado, dentro daquilo que tu acreditava que era o teu propósito fazer e construir a partir daí um posicionamento próprio que fez com que tu tivesse mais clientes, crescesse, ampliasse o teu negócio e, através disso, tem ajudado outros empresários a também encontrar o seu posicionamento dentro do seu mercado, independente do nicho que essa empresa é, para que elas também tenham um posicionamento único. Então, a primeira coisa que eu queria entender da tua trajetória, nessa tua visão de empresário, como que tu vê esse espaço sendo preenchido, esse posicionamento? Por que que tu escolheu logo esse posicionamento? E como que tu vê o posicionamento dos próprios empresários no dia a dia, que acabam muitas vezes não aproveitando as oportunidades que eles têm para se destacar, para tomar espaço dentro do seu mercado e se tornarem mais relevantes? Então, eu gosto sempre de dizer, inclusive, para todos os meus clientes eu digo isso, que hoje, primeiro que eu tenho só 20 anos de idade. 21, na verdade, completei há pouco tempo. Mas, primeiro que com tão pouca idade que eu tenho hoje, eu gosto de dizer que eu tô num lugar de privilégio. Porque, primeiro que eu venho de uma geração onde as pessoas não têm essa vontade de trabalhar, não têm essa vontade de empreender. E hoje, eu estando nesse lugar, eu me sinto privilegiado. Mas não só por esse motivo. Eu me sinto privilegiado por vários outros fatores. E um deles é o meu formato de foto. Né? Muitas das vezes a gente pensa que o empresário tem que ficar ali simplesmente engessado numa foto, usando só o terno e acabou, não tem nenhum contexto, não tem uma narrativa por trás disso, né? Não sabe nem o que está transmitindo para o cliente. A gente às vezes fica só de cara fechada ali, o braço cruzado. Uhum. E daí o cliente que quer proximidade contigo, tu tá ali com uma expressão corporal fechada, já não atrai o cliente, né? Então, eu estudei bastante sobre isso, tanto sobre o posicionamento estratégico, o arquétipo, que muitas pessoas já conhecem, mas muitos profissionais e empresários se limitam somente aos arquétipos. Os arquétipos é importante, mas existem muitos outros pilares, inclusive validados, para a gente poder dizer, ó, isso aqui está transmitindo isso. Né? O arquétipo, ele é como se fosse um leve briefing do que fala, do que tu leva, né, pro teu cliente, pra tua história, de como tu te apresenta para ele. Mas o posicionamento estratégico é exatamente isso. E desde que eu iniciei na fotografia, eu nunca gostei de fazer fotos tradicionais. Nunca gostei de fazer o básico. Uhum. Para mim, o básico bem feito é literalmente o básico, arroz com feijão. Quem não tem isso, fica para trás no mercado. A gente está no momento em que qualquer profissão, qualquer nicho, inclusive nas vendas, a gente vê muita inovação. Muita inovação. Mas o que eu trago hoje não é só inovação, mas inovação e criatividade. Porque quando a gente pensa em foto empresarial, a gente pensa no quê? O braço cruzado. Às vezes pode ser um fundo neutro, pode ser um escritório, né? Essas fotos elas são de extrema importância porque elas são o básico. Quem acaba não tendo esse material, acaba se limitando em produzir conteúdo, fazer anúncios criativos, fazer banner, slideshow, o que for.
acaba se limitando. Mas quando a gente tem um material estratégico, o jogo muda. Porque tu sabe exatamente o que tu tá transmitindo através daquele material. Não foi um ensaio onde tu foi lá num fundo branco, o fotógrafo falou, cruza o braço, dá um sorriso, acabou, tchau. Pega as fotos e acabou. Não, é um direcionamento. Tu sabe por onde tu precisa seguir. Por exemplo, se eu disser pra te dar um sorriso e tu der um sorriso muito aberto, tu pode estar transmitindo que tu não é tão sério pro teu cliente. E que tipo de cliente tu atende hoje? É um cliente que quer seriedade? É um cliente que quer que tu seja descontraído? O que o cliente quer? Tá? Por isso que eu me vejo hoje nesse lugar de privilégio por conta da criatividade. Desde sempre eu fui muito criativo em todas as áreas da minha vida, em qualquer coisa, seja em resolver algum problema pessoal, até no período escolar que eu estava ainda, que acontecia alguma situação ali, algum trabalho em grupo tinha que resolver, sempre era de uma forma criativa. Né? Inclusive, acabei sendo orador da escola, né? Legal. Talvez seja desse meu jeito de falar demais, mas sempre fui uma voz de frente por conta desse meu aspecto de ser criativo. Hoje, no mercado empresarial, a criatividade, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa no quê? A gente pensa num artista, né? E a gente sabe que no Brasil, em específico, né, o artista ele é muito banalizado, diminuído, é uma profissão que não é muito... não dá muito resultado financeiro, né? Hoje, para te conquistar um lugar, seja cantor, pintor, dançarino, o que for, para te conquistar um espaço no mercado de artista é bem difícil. Verdade. Então, quando eu percebi que essa ânsia que eu tenho de trazer essa diferenciação sempre de querer ser diferente, quando eu trago isso, na verdade eu trouxe esse pensamento, porque quando eu migrei para o segmento de fotografia empresarial, eu pensei, o que eu vou fazer para me diferenciar desses outros fotógrafos? Eu sei que tem fotógrafo que tem 100 mil seguidores, que tem uma foto melhor que a minha, daqui a pouco tem um direcionamento, um equipamento melhor que o meu. Mas o que eu vou fazer para me diferenciar? Eu vendo a minha imagem. Eu vendo imagens, literalmente. Mas quando a gente pensa que eu preciso vender o visual, porque é isso que vende, o que eu vou fazer para chamar mais atenção e me diferenciar? É verdade. Foi aí que eu percebi, cara, que eu precisava de alguma coisa. E foi aí que eu busquei a criatividade. Pensei em várias formas criativas de trazer o ensaio. Pode ser na pose, às vezes é na expressão facial. O cenário de identificação nem sempre é um fundo branco. Se o cliente disser para mim, Gui, eu quero fazer um ensaio, não sei, no meio da rua. A gente vai fazer no meio da rua. Mas como que isso vai conectar com o teu posicionamento? Como que isso vai transmitir o que tu quer pro teu cliente? Como tu quer ser visto por ele? Quer ser visto como referência? Me diz, como tu pensa sobre o teu posicionamento? Vamos dar um exemplo. Posicionamento, eu sempre acreditei que é o espaço que a gente ocupa na mente do nosso melhor cliente. Então, a todo momento, a gente está brigando por esse espaço na mente dele. Quanto mais padrão eu sou, mais existe uma caixinha pré-definida para colocar quem é o Miguel. Né? A partir do momento que a gente sentou aqui, alguém está dando uma percepção do que nós somos. O quanto eu pagaria para ter o Gui no meu negócio, o quanto eu pagaria para ter o Miguel dentro do meu negócio, porque no final tudo comunica. E aí tu traz essa intencionalidade, né, de falar exatamente sobre como construir esse posicionamento. Se eu sei que a partir do momento que eu sentei aqui, eu estou sendo avaliado, ainda que de maneira indireta, pelo cérebro primitivo, que está pegando a imagem e processando, como que eu vou manipular essa imagem para construir valor, para me posicionar em um espaço que realmente eu sou valorizado? Então eu acredito que o posicionamento ele é esse espaço que a gente preenche mediante a análise das pessoas do nosso mercado e dos nossos concorrentes também, quando fala da nossa empresa e desse posicionamento individual. Perfeito. Mas assim, ó, em específico, o que tu pensa em transmitir pro teu cliente? Como que tu quer ser visto? Tu quer que ele pense o que de ti? Vamos lá. Nós temos algumas variáveis, né? Dependendo do nosso público, como a gente trabalha com diferentes públicos, mas eu sempre olho do ponto de vista do empresário. Credibilidade, confiança, seriedade.
O empresário em si, ele não quer fazer dancinha no TikTok, o empresário em si, ele não quer viralizar, ele quer ter mais faturamento, ele quer ter mais liberdade, ele quer ter uma empresa de referência e não necessariamente se expor para isto. Então, quando eu penso em posicionamento da minha marca, da marca da Inside Sales, da marca do Miguel, eu penso nesse posicionamento mais sério, de confiança, numa relação mútua, onde existe essa credibilidade sendo transmitida. Perfeito. Isso que tu me falou, a gente precisa pensar uma maneira correta de transmitir para o cliente, né? Esse pensamento que tu tem e como tu quer ser visto, tanto tu quanto diversos outros empresários, pode ter um pensamento de algum empresário que tenha realmente um desejo de ser visto de um outro formato, né? Um pouco diferente do que tu me citou. Mas como que a gente vai transmitir isso em um ensaio empresarial? É só ir ali e acabou? É só isso? Não, não é só isso. Hoje, o meu ensaio em específico, ele é moldado de forma pensada do início ao fim. Se tu me disser que tu quer ser visto como um profissional que transmite seriedade, o que vai te levar a transmitir seriedade? Será que se tu usar um terno vai transmitir seriedade mesmo? Vai. Mas se tu usar um terno preto, um terno branco, um terno azul, um terno verde, tá? As cores também comunicam, a expressão facial comunica, literalmente tudo comunica. O teu cabelo, se tu estiver usando obviamente, se tu usar um brinco, uma corrente, um relógio, tu vai transmitir uma coisa pro cliente. Mesmo sabendo... Hoje os empresários, eles têm uma mentalidade... eu digo os empresários, os que não se posicionam de forma estratégica, tá? Acabam pensando que é só colocar um terno, só colocar um blazer e vão ser bem reconhecidos no mercado. Mas não é só isso. E também não é só o status que a tua empresa tem. Também é. Mas tu parar pra pensar como as pessoas estão te vendo, e isso pode ser desde o colaborador. É verdade. Eu fiz um ensaio, acho que foi semana retrasada, se eu não me engano, de um profissional, né? Acho que eu te falei, te comentei. Comentou. Fora das câmeras. Que ele fez um ensaio exatamente pra fortalecer o posicionamento dele pessoal. Porque o Instagram dele pessoal, cara, era horrível. E não tinha nada a ver com o trabalho dele. Mas o que ele estava comunicando para os colaboradores que entravam no perfil dele, observavam o que ele postava na vida pessoal, né? Isso também reflete na empresa. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não apareça, ele não poste, isso comunica também. Com certeza. E isso reflete diretamente aonde? É na forma como os teus colaboradores vão falar de ti, é na forma como, sei lá, os fornecedores, a equipe, enfim... Isso vai refletir no reconhecimento da empresa, né? Tem muitos empresários que acabam tendo uma má fama, digamos assim, né, no mercado, e às vezes não é nem por intenção, é por algum descaso, não é mesmo? Com certeza. E isso acaba refletindo diretamente no bolso, porque quando a gente consegue se vender da forma correta, eu sempre gosto de dizer, a partir do momento que a gente chama a atenção, a gente continua o processo de vendas ali. Entra no nosso funil e já sabe, né? É isso aí. É persuasão, é nosso processo de vendas que vai fazer que a gente feche esse cliente. Com certeza. Então, esse formato de foto que eu faço hoje, Miguel, ele é muito pensado para fortalecer os resultados. Eu sempre gosto de dizer, a empresa que já tem resultado, ela vai potencializar. O empresário que não tem foto empresarial, ele pode faturar até 3 vezes mais depois que ele usufrui dessas fotos. Mas não usufrui de qualquer jeito, ele usufrui de forma estratégica. Isso é um estudo validado. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter intenção em tudo, né? A estratégia de qualquer coisa que a gente vá comunicar hoje precisa ser pensada com antecedência. Isso a gente já sabe. Mas o posicionamento visual, que é uma coisa muito importante... Não é só tu ter as fotos mais bonitas do mundo. Tu pode encontrar o fotógrafo ali que vai te fazer, sei lá, um ensaio com purpurina e arco-íris e sei lá mais o quê. Vai fazer um material muito top pra ti. Mas isso tá comunicando o quê? Isso tá te vendendo de que forma? Então, a gente pensa muito, primeiramente, nos resultados, tá?
Quando a gente pensa em qual resultado que a gente quer potencializar, a gente sabe por onde a gente vai trilhar no ensaio empresarial. Por exemplo, se eu trabalho com vendas, eu sou a linha de frente do meu setor de vendas ali. E a minha foto é uma foto de celular, uma foto do lado ali da logo da empresa, abraçada com o uniforme. O que isso está comunicando para o meu cliente? Se esse cliente conversar comigo e conversar com uma outra empresa, e os dois estiverem do lado da logo da empresa, ou enfim, a probabilidade do cliente fechar, se o preço for o mesmo, é 50%, porque o posicionamento visual é o mesmo. Né? Nós estamos nos mostrando da mesma forma. E o posicionamento ele não é só a foto que a gente usa, ele não é só a roupa que a gente veste, mas a linguagem corporal, a rede social, né? A forma como a gente deixa as pessoas se comunicarem quanto a gente, né? Tudo isso reflete. Com certeza. E assim, se tu me disser assim, Gui, como é que a gente faz para que eu consiga aumentar o meu faturamento? Esse é o principal ponto que eu trabalho hoje. Para aumentar o meu faturamento com a foto estratégica. Como que eu faço isso? Primeiro a gente precisa entender como é que é o teu cliente. Entendendo o teu cliente, nós vamos te transformar num reflexo para ele. Porque quando a gente consegue te mostrar do jeito que o cliente está te procurando, é muito mais fácil da gente conseguir fechar. Porque o cliente já está esperando aquilo. Tá? As expectativas do cliente aumentam, inclusive. E lá no final, quando o cliente for dar o feedback dele, vai ser muito mais satisfatório para o cliente. Porque tem muitas pessoas que iniciam um processo ali, se mostram de uma forma muito amadora, ou às vezes não é nem um amadorismo, mas a pessoa tem um posicionamento visual legal, mas não é estratégico. Daí o cliente visualizou aquilo ali, imaginou o profissional daquele jeito, aí quando vai chegar lá no espaço pessoalmente, ou algo do gênero, né, já começa quebrando a expectativa. Não tem uma coerência do início ao fim no processo. Verdade. Às vezes pode ser a rede social ali, que tá maravilhosa, tá muito bonito, mas você vai ver o cara como é que ele se veste na reunião. Vai ver a câmera que o cara usa pra fazer a reunião, uma câmera horrível, qualidade horrível. Aí já quebra um pouco da expectativa. Vai ver o cenário que o cara tá fazendo a reunião. Não tem coerência visual. Então, a estratégia visual que a gente constrói hoje, ela é voltada pro ensaio, mas ela volta para outros pilares também. Durante a reunião, a gente consegue entender quais são as dificuldades que a empresa tem, se é no setor de vendas, se a equipe está desbalanceada ali nas vendas, a conversão está baixa, a gente consegue analisar esses quesitos para poder passar outras estratégias para que a pessoa consiga pôr em prática, né? A gente tem vários profissionais aí que trabalham com a gente na área de marketing, na área de aprimoramento de setores, né? Então a gente dá esse direcionamento. Porque a partir do momento que tu não tem uma coerência inicial, tu não vai ter até o final. É verdade. E para o cliente sair satisfeito, não é só o bom atendimento que vai ser o processo ali, que é o básico, né? Não é só o bom atendimento. Mas chegando lá no final, cara, a expectativa do cliente acaba quebrando. Né? Então, para a gente potencializar o faturamento, potencializar a visibilidade, nós usamos a estratégia da criatividade, que é o que chama a atenção. Né? E a gente usa essa estratégia de criatividade não só numa pose maluca com o braço pra cima. Não. Obviamente, se isso não comunica pro cliente, a gente não faz foto com o braço pra cima, né? Como eu digo, se tu... Teve uma vez que eu fiz uma brincadeira com um cliente na reunião. Ela, na verdade. Eu falei pra ela assim, a gente vai fazer uma foto tua de cabeça pra baixo, o que tu acha? E daí ela falou, não, jamais, não quero. Não quero fazer isso. Eu falei, claro, a gente obviamente não vai fazer isso. Se tu não vende o teu serviço para palhaço, tu não vai te posicionar como ele. Né? Então é exatamente esse exemplo que eu gosto de trazer, porque é o que o cliente espera. Né? E é isso que a gente precisa mostrar. É verdade. Isso faz muita diferença. Acho que trouxe alguns pontos que eu quero ressaltar na nossa conversa. Mas o primeiro é quando a gente fala de marketing. As pessoas associam marketing a uma vertical chamada marketing digital. Então, eu pergunto pro Gui se ele faz marketing, a pessoa diz, não, eu faço marketing, eu faço impulsionamento no Facebook e Instagram com R$50 no mês. Isso não é marketing.
Isso é marketing digital. Eu estou usando um canal para gerar uma atração de pessoas. Marketing é um plano de influência que começa com o alinhamento desses pilares: posicionamento estratégico, funis de venda e o principal, resultado mensurável. O que é o modelo de negócio? É a capacidade que o negócio tem de imprimir dinheiro. Se o meu modelo de negócio é bom, significa que a minha estrutura potencializa cada investimento que eu faço nela, me devolvendo mais dinheiro. Então, o modelo de negócio é uma máquina de fazer dinheiro. Só que aí a pessoa não tem um alinhamento. Primeiro, no seu próprio posicionamento. Então, ela não sabe como se posicionar, como gerar valor. E às vezes ela é boa, às vezes ela tem o melhor produto, às vezes ela tem muito resultado para os clientes dela, mas quando ela vai aparecer, ela aparece da maneira errada. Segundo, ela explora uma única vertical achando que isso vai gerar resultado dentro do negócio dela. Então eu faço marketing ou eu tenho representante. E a ideia de um plano de influência é que a tua marca ocupe mais espaço dentro do mercado. E como é que eu vou ocupar espaço? Me diferenciando, que é o que tu trouxe, essa lacuna de diferenciação. Eu preciso ter uma proposta única de valor, ou seja, como eu comunico que me diferencia dos meus concorrentes. Porque se eu for brigar pelo preço, sempre vai ter alguém sangrando mais, precisando pagar uma conta de luz amanhã que vai vender mais barato do que eu. Sim. E aí eu estou vendendo, mas nem sempre vender significa que eu estou vendendo bem. Tem empresa que vende e quebra vendendo, porque vende do jeito errado. E aí tu trouxe uma percepção já nas nossas conversas, na nossa amizade que a gente tem, muito sobre essa questão de querer aumentar o teu ticket, de ter aumentado o teu ticket ao longo da tua carreira até aqui como fotógrafo, né? De ter aberto mão de muitos negócios para focar no teu próprio negócio e fazer disso um negócio lucrativo. E parte muito desse princípio, de como eu me posiciono, Gui, como marca, como a minha empresa comunica e como que eu embalo esse resultado para os meus clientes. Então, muito vai de encontro com o que a gente acredita sobre um plano de influência. Alinhamento da tua comunicação. Comunicação, mais de 93% dela não é verbal, não é o que eu digo, e sim como tu me percebe, como tu me vê. Tem muito mais a comunicação não verbal do que a verbal na percepção das pessoas, e aí tu utiliza isso como um funil de captar atenção e transformar essa atenção em dinheiro para os teus próprios clientes. Quais foram, através de tudo isso, Gui, os maiores erros que tu viu na vida dos empresários pré-conhecer o Gui, pré-conhecer esse modelo estratégico de fotografia e o que tu viu que mudou depois que eles tiveram um posicionamento a partir daquilo que tu acredita hoje ser o modelo ideal para eles crescerem? Pois então, eu percebi uma grande dificuldade, né? Hoje eu atendo de 5 a 7 empresários por dia, empreendedores e empresários, né? A gente está agora mudando o meu posicionamento para atrair mais empresários do que empreendedores, né? Então, o que eu percebo muito analisando o quesito de empresários, deixando de lado os empreendedores, tá? O empresário é uma pessoa que sabe que tem que se posicionar. É um indivíduo que sabe como precisa, né? Mas ainda assim ele não sabe 100%. É verdade. Ele sabe até um ponto que ele aprendeu, mas a partir daí ele não sabe. No meio empresarial, não sei quem, não sei aonde, alguém disse, o empresário precisa estar assim, falar assim e se posicionar assim. Um manual, né? É, como se fosse um manual. Só que o que eu faço hoje é furar essa bolha. E da mesma forma que eu furei essa bolha pra mim, estando no posicionamento de empresário do segmento de fotografia, né? Da mesma forma que hoje eu me posiciono diferente e chamo mais a atenção dos meus clientes só por esse fator, que esse é o ponto predominante hoje de quando as pessoas me procuram. Lá no final recebi as fotos, as pessoas falam pra mim, Gui, o motivo de eu ter te escolhido é por conta de como tu te posiciona diferente. Tu apresenta uma proposta diferente. E era isso que eu queria. Eu sempre quis ser diferente, só que eu não sabia o que era ser diferente. Tem muitos profissionais que acham que ser diferente é um ponto X, mas não é. Obviamente, para cada nicho tem uma coisa que é ser diferente. Mas a fotografia, o posicionamento visual, que esse pilar de estratégia visual, ele é fundamental para qualquer nicho. Para qualquer nicho. Para qualquer profissão. Pode ser a pessoa que fatura 50 mil no mês, a quem fatura 1 bilhão, 9 milhões, sei lá quanto. Indiferente. Isso funciona para qualquer profissional. Hoje, a gente simplesmente contratar o melhor fotógrafo do mercado que trabalhe os arquétipos, isso é o básico. O empresário que não tem isso hoje, ele acaba ficando para trás. Porque vai ter um profissional que é a concorrência ali,
e tá fazendo exatamente o que ele não faz. É verdade. Gui, explica pro pessoal o que que é arquétipo, né? Porque tem um monte de empresário que tá assistindo e vai dizer o que que é arquétipo, o que que isso comunica e o que que isso impacta no meu negócio. Então, hoje o arquétipo ele é validado e baseado em várias coisas, né? O arquétipo, muitos profissionais acham que é só o que eu acho bonito, vou fazer ali porque é legal, Uhum. né? Por exemplo, o arquétipo do mago, né? Vou pegar o arquétipo do mago. Existem vários arquétipos, para quem não sabe o que é arquétipo, é legal pesquisar, porque tem uma explicação mais completa de cada arquétipo, né? E do que conecta com cada profissional. Mas o arquétipo, ele é como se fosse o que rege o profissional. É como se fosse o signo da pessoa, como se fosse a religião. É uma coisa que todo profissional precisa ter. Sem o arquétipo, a gente acaba realmente se prejudicando, porque a gente se encontra numa barreira. A gente caminha até um caminho, a gente chega até uma parede ali e não consegue ir para o próximo nível. Uhum. Porque o arquétipo, ele é como se fosse o alinhamento de tudo. O alinhamento de como tu vai te comunicar, de como tu vai te vestir, de como tu vai te posicionar, né? E o arquétipo não só serve para isso, mas para tua pessoa. Tem muitos profissionais que escolhem o arquétipo porque acham legal. Mas a tua personalidade também influencia nisso. Com certeza. Tem gente que pega o chat GPT e pergunta qual que é meu arquétipo. Eu sou assim, assim, assim. Qual que é o meu arquétipo? Só que tem muitos fatores para determinar qual que é o teu arquétipo. Existem muitos arquétipos. O meu arquétipo, obviamente, um dos que eu uso hoje é o criativo. Uhum. Né? Existe o mago, existe o cuidador, existe vários. Mas hoje, para a gente conseguir determinar o nosso arquétipo, a gente pode encontrar o profissional que é especializado em arquétipos para poder explicar isso, né? Daí eu já não posso dizer quais são as análises que a gente faz por completo. Eu faço as análises em que eu necessito, porque o meu foco não é o arquétipo. Hoje eu não trabalho só o arquétipo, mas eu preciso ter o arquétipo do cliente já pré-determinado para construir o ensaio. Uhum. Tá? Verdade. Tu tinha perguntado também sobre marketing digital, né? É. Que muitas pessoas acabam se limitando a isso. Hoje, cara, tem muitos empresários que eu recebo que me pedem foto para construir a rede social, né? Porque hoje uma dor dos profissionais é não ter uma foto empresarial no feed. Muitos empresários não têm. E eu digo que tá tudo bem. Vai chegar o teu momento. Em algum momento tu vai entender isso. Pode não ser agora, mas tu vai entender. Em algum momento tu vai entender, porque isso vai chegar um ponto que vai te limitar de crescer. Tá? Ou então vai refletir em alguma coisa na tua empresa. Pode ser no faturamento, na visibilidade, pode ser ali tu não consegue subir o preço, né? Enfim, vários fatores. Tá? Só que o marketing hoje, em específico o digital, ele é construído pro digital. Né? Se tu quer focar no digital, tudo bem, mas existem vários outros caminhos de marketing. Como é que eram as vendas antigamente sem depender da rede social? É verdade. Publicidade na TV, representante de porta em porta. Exatamente. Como é que as empresas cresciam antes? É isso Né? mesmo. Por exemplo, se a gente for pegar ali sei lá, Gucci, né? Como é que eles cresceram até hoje? Como é que essa marca cresceu? Uma marca referência, exclusiva, só para alto padrão. Como que essa marca cresceu no mercado? Não tinha internet. É verdade. Como é que o McDonald's ficou conhecido? Não tinha internet. Né? Então hoje, as pessoas se limitam muito a um post de Instagram. Quem é o Miguel? Pai, marido, joga futebol, não sei o que, empresário. As pessoas se limitam muito a isso. Porque a gente está num período da realidade empresarial e do digital em que a gente acaba se tornando... Tudo que acontece a gente só replica. A gente vê alguém fazendo, dá muito certo e começa a fazer. Tá tudo bem, porque a gente sabe que vai ter o resultado. Mas o que eu vou fazer e colocar o meu dedo ali em cima para mudar esse caminho? Né? Com intencionalidade, eu acho que é o ponto, né? Porque assim, tu falou, pode fazer e pode dar certo, mas é a minha identidade. Hoje tem um monte de gente com receita para viralizar, para tu ser mais conhecido, mas nem sempre isso se reflete em vendas. Se reflete também no conforto que é a tua personalidade.
né? Exato. Tem pessoas muito talentosas que vão se expor na internet, vão dar muito certo, vão construir um império, vão ter um negócio de sucesso, mas tem outros que não têm aquelas características primárias ou não querem desenvolver essas características de exposição. E ele quer construir um negócio. Ele quer trabalhar nos bastidores, ele quer construir um negócio de sucesso que de fato dê perenidade para ele, para a família dele, paz de espírito, e parte muito disso. O que eu estou disposto a fazer, qual é a estratégia que eu vou aplicar e qual é o funil de vendas que faz sentido para o meu processo. Né? Porque a gente falou, tu trouxe alguns exemplos do passado. Como é que as empresas cresceram? Quer dizer que não funciona mais TV? Quer dizer que panfleto não funciona mais? Quer dizer que carro de som não funciona mais? Não, as coisas mudaram, mas tem negócios que têm fit melhor em canais alternativos do que o marketing digital. Então a gente fala muito isso dentro da Insight Sales. A gente não é especialista em funil digital, a gente é especialista em funis de venda. Entender qual é o funil que comunica com o teu público, a tua oferta e que gera resultado de maneira consistente. Entre essas opções, a gente tem TV que dá certo para muitos negócios, representante de porta em porta que dá certo em muitos negócios. Então precisa entender qual é o teu modelo de negócio e o que tu está disposto a fazer e comunicar através da tua imagem. E tu trouxe aqui alguns pontos que eu achei muito legal e eu queria que tu trouxesse o que tu acredita que é, né, quando se fala branding. Porque todo mundo fala branding dentro da internet e uma parte do branding é esse posicionamento visual, esse posicionamento fotográfico, esse posicionamento que as pessoas percebem antes mesmo de tu comunicar. O que é branding para ti? Como tu vê isso na vida dos empresários? Então, eu gosto de dizer sempre que eu sou um empresário iniciante, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Então, eu percebo muito Obrigado. que o branding ele acaba sendo limitado também, né? Literalmente tudo tá conectado. O branding de uma marca não é só a paleta de cores. Não é só a fonte, a logo que tu vai usar na marca. Uhum. Não é só isso. O branding ele vai muito além disso. E é como eu disse, né? Por exemplo, a foto empresarial, tá? Suponhamos, tá? Que a gente foque nesse caminho, né? Ela fortalece muito o branding, né? O branding da marca. Porque ela reforça todos os arquétipos, reforça todas as crenças e valores da empresa de forma já pensada, né? Só que o branding ele vai muito além disso. Pode ser daqui a pouco uma campanha de fortalecimento que tu faz ali na empresa de forma interna. Pode ser uma campanha que tu faz de forma externa daqui a pouco, né? Para trazer mais visibilidade para a marca. Cara, tem vários caminhos, né? De branding específico tem vários caminhos. Não posso te dizer assim um caminho só, porque querendo ou não, um reflete no outro, né? É uma sucessão, né? Exatamente. Uma estratégia integrada à outra que de fato vai gerar o resultado final. É isso que a gente acredita, eu acho que faz muito sentido. Eu queria Deixa eu te interromper Claro. um pouquinho. Tu tinha comentado que tem muitos empresários que não gostam de aparecer, né? Esse é um grande, não diria problema, mas uma questão que hoje acontece com muita frequência, tá? Hoje tem pessoas que não gostam de aparecer falando, tem pessoas que gostam de ficar ali só nas estratégias, na administração, entendendo das métricas, só querem saber disso, não querem saber de aparecer, né? Mesmo que a gente esteja num período onde tudo é internet, tudo é marketing, tudo é visual hoje, né? Mesmo nós estando nesse período, tem muitos empresários que não querem aparecer, tá? E o que eu faço quando isso acontece? Vamos lá. Hoje a gente está num período, inclusive nesses últimos meses, que muitas marcas grandes, eu gosto sempre de referenciar marcas grandes porque são marcas que têm resultado. Não dá pra me pegar o fulano que tem um restaurante pequeno ali que tá iniciando, uma coisa assim, tá 3 anos no mercado, né? E acabar referenciando isso, não tem como. Quando a pessoa não gosta de aparecer, isso acaba prejudicando a empresa. Tá? Eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha, que não sabem se comunicar na frente da câmera, mas isso acaba limitando. Isso prejudica a empresa. Os clientes querem saber quem é o proprietário da empresa. Hoje, a gente está num período onde qualquer marca que seja, se a rede social delas, vou dar um exemplo, a rede social, tá? Ou o site delas, for só foto do produto, o famoso cardápio, o famoso panfleto, isso não gera conexão com o cliente. O cliente não se conecta com isso.
É comprovado. Pessoas gostam de comprar de pessoas. Quando a gente acaba robotizando demais, a gente se prejudica muito com isso. Porque o cliente vai olhar aquilo ali e vai pensar, nossa, isso aqui não conecta com nada do que eu quero. Não é o que eu quero. E se a gente tá num momento onde acontecem muitos golpes na internet. Será que isso aqui não vai ser um golpe? Né? Tem muitos clientes que pensam isso. E daí a gente se depara com uma objeção de um cliente, que a gente às vezes nem sabe que ela existe. E só por conta de eu não saber disso, eu já posso perder muitos clientes. Se a minha demanda for disso, eu já perco muitos clientes. Entende? Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente precisa aparecer, o jogo muda. Mas e aí? Eu não quero aparecer. Decretei, não vou aparecer. O que a gente faz? Aí a gente precisa decretar qual que vai ser a imagem da empresa. Pode ser um influenciador, pode ser um colaborador ali que gosta muito de se comunicar, pode ser daqui a pouco se é um empresário ali que tem uma empresa pequena, pega o filho, o primo, sei lá, o tio, a filha, a amiga, sei lá quem, coloca essa pessoa. A empresa quer ver um rosto. Os clientes também querem. Os colaboradores também querem. A gente precisa de uma pessoa para ser a imagem disso. Se a gente não tiver, a gente acaba se prejudicando. Mesmo que a gente não queira aparecer, um ensaio empresarial, por exemplo, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Será que eu vou me soltar? Vou conseguir me comunicar ali? A gente dá sempre esse direcionamento para as pessoas que ficam travadas, né? Mas um ensaio empresarial, por exemplo, tu não precisa falar. É um momento que tu faz ali e tu usa pro resto da vida. Só depois, quando tu precisar mudar teu brand, mudar teu posicionamento, tu faz um material diferente. Gostou daqueles pilares que a gente trabalhou? Vamos reforçar no próximo ensaio, né? Então, neste momento, assim, a gente pode usufruir do posicionamento visual de fotos em específico para trabalhar muito nisso. As fotos existem aí há muitos anos e continua funcionando e vai funcionar por muito tempo. Né? Então, se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é a estratégia de posicionamento visual. É verdade. Isso faz muita diferença, né? Achei muito legal esse tópico que tu trouxe. Impacta diretamente o resultado da empresa, mesmo que indiretamente o empresário ele olha, o que mexe o ponteiro de vendas é eu ter mais vendedores. Mas necessariamente, se não tem congruência na estrutura da marca, no posicionamento da marca, ou até na receptividade daquele lead que custou tanto para chegar dentro do processo comercial, se não tem uma estrutura que gere confiança, que passe credibilidade, que mostre profissionalismo, isso impacta diretamente o resultado da empresa. Gui, para finalizar, eu queria entender, na tua percepção, qual foi o teu maior erro como empresário, né, até aqui, e como isso impactou os teus resultados, como tu conseguiu mudar isso para poder estar cada vez fazendo teu negócio crescer mais, se tornar uma referência no teu mercado, e ser hoje o principal nome dentro desse segmento de fotos empresariais? Bom, quando a gente pensa em crescimento de empresa, a gente se depara com muitas dificuldades, né? E é um processo. A gente tem que chegar nesses momentos para entender o que a gente precisa fazer para melhorar. Se a gente não chegar, a gente não vai perceber os erros, né? Eu passei por muitos erros, mas o que eu hoje vejo que foi a maior dificuldade minha, realmente, em crescer e ir para um próximo nível, são dois, na verdade, que eu sempre gosto de dizer. É o não nichar o meu trabalho. Em específico, no segmento de fotografia, tem muitos fotógrafos que fazem o famoso tudão, né? Faz aniversário, empresarial, daí daqui a pouco surgiu aquela oportunidade ali, a gente faz também um evento. Primeiro foi esse. Mas o segundo foi o fundamental, que é o que eu ofereço e que eu prego pro resto da minha vida e vou continuar, porque é o que reflete. Que é a falta do posicionamento. Pra te ter noção, antes, na verdade faz pouco tempo isso, acho que faz menos de um ano, a forma como eu me mostrava nos meus stories era meu jeito normal, dia a dia, casualzão, né? Aparecia ali do meu jeito. Depois que eu passei a me vestir diferente, eu já percebi a diferença. Mudei meu cenário, onde eu fazia os meus vídeos. Já mudou. Consegui perceber. Desde então, cara, cada mês que eu mudo meu posicionamento, eu consigo praticamente dobrar o meu preço. De início eu cobrava em torno de R$300 o ensaio empresarial, depois passei a cobrar 600, aí depois fiz um pacote ali de 1.200, agora eu tô cobrando 2.500, né? E até o final do ano, a princípio, a gente já vai estar fazendo
ensaios empresariais no valor de 10 mil. Esse é o foco. Até o final do ano a gente não vai estar mais em Porto Alegre fotografando. A gente estava fotografando a região aqui, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo. A gente já fotografou de tudo aqui, cara. Todas as cidades aqui a gente já fotografou. Mas o objetivo é até o final do ano que vem, já estar em São Paulo fotografando. A gente vai pra lá, porque lá tem muito mais mercado empresarial. Todo mundo que é empresário vai pra lá, né? Quer se aperfeiçoar no segmento, vai pra lá. Então vai ser um boom pra gente, né? Mas voltando à pergunta que a gente tava falando aqui, que eu até acabei destoando de novo. Me perdi do que a gente tava falando. Do maior erro que tu cometeu como empresário até aqui. Às vezes eu começo a falar, daqui a pouco eu já tô lá isso é normal. Um outro assunto. Mas então, o meu maior erro, né, que eu sempre gosto de dizer é isso, de não me posicionar, não saber da minha estratégia e não saber como isso vai refletir no meu bolso. Verdade. Porque a estratégia, ela reflete em várias áreas da empresa, né? Na minha empresa em específico, no meu negócio, ela refletiu no meu faturamento, na percepção do meu trabalho, que eu pude cobrar mais, né? Foi mais satisfatório para os meus clientes a experiência. Se a minha experiência fosse horrível, só de início eu conseguir transmitir isso para o cliente já estava ótimo, né? Mas o meu processo é um pouco diferente. Eu gosto de deixar o ambiente confortável, ensaio legal, tu já fez, sabe legal como é demais. Que é? Pois então, e basicamente é isso, cara. Se a gente não souber o que a gente está fazendo, não souber a estratégia que a gente está levando, a gente vai se prejudicar. Então, para qualquer setor, para qualquer área, seja no segmento financeiro, na área de vendas, que é o fundamental, que é o que funciona, o que leva a empresa para frente, né? Porque eu sempre digo, se hoje o teu colaborador, que é o vendedor ali, tiver de qualquer jeito na foto dele, só tá com o uniforme ali, cara, vai vender? Vai. Mas se tu tiver uma estratégia de posicionamento pro teu colaborador, tu já sabe. O teu faturamento ele pode aumentar até 3 vezes mais. Verdade. Legal, muito bom, Gui. Gui, eu sempre termino aqui com a sugestão de livro que tu leu como empresário que mudou a tua vida. Para deixar isso como recomendação para outros empresários que o único acesso que ele tem são esses networkings, são esses canais como o da Inside Sales para trazer clareza, mostrar os bastidores, direcionar o caminho e os livros. Então, qual o livro que tu leu como empresário que mudou o teu jogo, seja das vendas, seja o teu posicionamento como empresário e que todo empresário deveria ler na tua percepção? Cara, de livro, assim, tem vários. Eu gosto de ler, ultimamente tô sem tempo para ler, que é correria, né? A gente tá... recentemente agora a gente abriu o nosso estúdio. Hoje eu tava lá em função, na verdade. Que legal. Né? Organizando as coisas. Mas de livro, assim, que eu li, tem vários. Um que é basicamente super conhecido, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Sensacional. Esse dali, cara, se tu não tem o básico que a gente diz, né? Não conhece aquele livro ali, isso te prejudica muito. Eu gosto muito de ler livros de persuasão, de técnica de persuasão. Gosto de Gatilhos Mentais. Sensacional. Acho que é... Gatilhos Mentais, o nome do livro? Acho que tem né? Gatilhos Mentais, Armas da Persuasão. Armas da Persuasão é bom também. Sensacional. E assim, eu particularmente, né, gosto de escutar bastante podcast, olhar bastante vídeo no YouTube, que pra quem não tem essa oportunidade de ir pra um evento de networking, de poder investir ali em um treinamento, em um curso, né, sempre busque esses caminhos, porque é a melhor forma de seguir. É verdade. Né? Eu particularmente tenho vários canais ali que eu acompanho, né? Não vou saber te dizer o nome agora, porque eu não tenho um que eu siga ali. Eu só chega pra mim e eu vou olhando, né? E esses caminhos que a gente tem são os melhores que a gente pode ter pra crescer. A partir do momento que tiver um faturamento legal ali, pode investir no treinamento, pode investir no Gui Black, pode investir no Miguel ali, né? Aí a gente... vai pro próximo nível, como eu digo. Vira a chave e vai pro próximo nível. Legal, bem demais, Gui. E para quem quer ter o meu fotógrafo, ter o Gui fazendo o seu posicionamento estratégico, como que eles te acham, qual que é o teu Instagram, como que eles conseguem te conhecer também e ter acesso a esse método que tu tem revolucionado o mercado de fotografia?
Então, hoje a gente está trabalhando de duas maneiras, tá? A gente está inaugurando o nosso estúdio ainda esse mês, né? Teremos foto empresarial no famoso fundo branco, né? Não é o meu foco, não é o que eu gosto de fazer, mas nós teremos, porque tem muita demanda, muitos profissionais que precisam, às vezes faz um ensaio estratégico, mas quer uma foto ali de fundo branco para fazer um recorte num slide, né? Vai dar um curso, alguma coisa assim. Nós fazemos. Para me encontrar, pode procurar no Instagram, eggblack.fotografia. Nosso Instagram, pode chamar pelo link da bio, pode chamar também pelo WhatsApp, né? Nós temos o nosso WhatsApp aí comercial, o pessoal faz o atendimento ali, a gente apresenta para vocês como é que funciona. E como nós trabalhamos com vários segmentos, nós ainda não nichamos. Só médico, só dentista, só psicólogo, ainda não nichamos. Como é um formato de foto novo, nós estamos fotografando todos, né? Mas vai ter um momento que a gente vai nichar, e esse formato de foto vai ser muito mais exclusivo do que já é, tá? Então, o formato de foto estratégica, ele é personalizado. Então, se tu tiver interesse, tu pode entrar em contato com a gente vai entender os teus objetivos com as fotos, e a partir disso a gente consegue estar elaborando um orçamento personalizado. Legal, bom demais. Obrigado, viu, Gui? Foi um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Foi sensacional ter a tua percepção, principalmente que tem revolucionado o mercado, esse nicho específico que é muitas vezes subestimado, que é o posicionamento visual. Obrigado por trazer um pouco da tua história. Espero que tu volte aqui para somar ainda mais na vida desses empresários. Também você quer acompanhar a Inside Sales, que hoje é o maior ecossistema de aceleração comercial do Brasil, onde a gente une tecnologia, marketing, funis de vendas e acompanhamento personalizado para impulsionar negócios e alinhar todos os pilares que a gente conversou hoje aqui com o Gui. Também basta clicar lá na bio do @eu sou Miguel Andrade, você vai ter acesso a todo o nosso material. Muito obrigado você que esteve conosco até aqui. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio.